Olá, pessoal, como vocês estão? Nós estamos aqui em mais uma videoaula de correção, dessa vez do bloco 4 do primeiro plano de estudos. E nós vamos corrigir a atividade complementar, né, que é sobre substantivos. Então, são apenas duas questões, né, uma atividade bem curtinha, nós vamos falar aqui delas. Então, a questão 1, nós temos uma tirinha para responder as alternativas, né? Então, é uma tirinha do Menino Maluquinho, né? Eu imagino que todo mundo conheça, né? Muito famoso. Então, vamos lê-la. Se a gente quer brincar de polícia e ladrão, alguém tem que ser o ladrão. Só de mentirinha, falou? Por exemplo, o ladrão agora é o Juninho. Ei, isso é calúnia. Nada ficou provado. Então, na alternativa A, né, ela pede para a gente identificar quais os substantivos presentes no primeiro quadrinho. E esses substantivos são gente, polícia, ladrão e mentirinha. Então, voltando aqui, né, só esse primeiro quadrinho, né, esse em que o menino maluquinho está falando, explicando sobre a brincadeira. E nós temos gente, é um substantivo, né, gente? Essa foi engraçada. Mas o que é um substantivo? São aquelas palavras que nomeiam alguma coisa, né? Que são nome, a palavra de algo no mundo. Então, nós temos gente, nós temos polícia, brincar. Não é um substantivo, porque é um verbo, né? Não nomeia alguma coisa. Né? Brincar, aí vai falar de uma ação. Então, né, é só apenas gente, polícia, ladrão também. Todos nomeiam, né, alguma coisa no mundo. No caso, a polícia, que é uma instituição que cuida da segurança de todo mundo. Ladrão, que é alguém que toma algo que não é dele. Nós temos mentirinha também, né? Aqui o diminutivo de mentira. Então, não é porque está no diminutivo que deixa de ser um substantivo, né? Então, são esses: gente, polícia, ladrão e mentirinha. AB. O substantivo Juninho é uma variação de um substantivo que está no diminutivo, né? Identifique qual substantivo é esse. Então, Juninho é o que está, né, no diminutivo. E aí pergunta qual que é o substantivo normal, vamos dizer assim, né? Que é Júnior. Essa é bem fácil, né, gente, de acertar. Dá pra perceber que o nome aí do personagem é Júnior. C. Por que foi usada a variante Juninho e não a forma correta desse substantivo? O que é variante, né? Quer dizer que é uma forma diferente, né? Que variou. Ou seja, nós temos Júnior, aí a gente tem várias variantes possíveis. Isso não só com esse substantivo, mas com vários. Nós vimos lá, né, que temos mentirinha, também uma variante de mentira. Então, é isso que significa ser uma variante. E pergunta, né, por que foi usado Juninho e não Júnior? Porque a linguagem informal da palavra, né, a versão informal aí, que é Juninho, é mais adequada na conversa entre amigos. Então, né, gente, nós podemos empregar diversas variantes de uma palavra dependendo, né, do contexto ali. Então, como aqui eles estão entre amigos, brincando, tá tudo bem, está correto eu falar Juninho, né? Então, apesar da gente ter na língua, de uma forma geral, né, sempre aquelas versões, aquelas variantes da norma culta, né, dependendo do contexto, nós podemos usar outras variantes. E é o caso aqui. D. Explique por que Juninho considera uma calúnia o que o maluquinho está dizendo. Porque ele diz que não existem provas de que ele seja ladrão. Então, voltando ali aqui na tirinha, né? Então, a D pergunta a gente por que ele considera isso uma calúnia, né? Porque também ele, nessa parte, a gente vê que o maluquinho já explicou, né? Que é só de mentirinha. Mas parece que o Juninho não entendeu muito bem, né? Ou então ele, assim que o maluquinho diz pra ele que ele vai ser o ladrão, ele já começa a se defender, né? Então,
né, ele diz que não tem provas de que ele seja o ladrão, mas ele também ou não prestou atenção, ou, né, meio que deixou de lado isso que o maluquinho disse. Aí ele fala, não sou ladrão. Aí ele não interpretou direito o que o maluquinho falou. E esclareça porque a reação de Junin gera humor na tira. Porque tudo se tratava de uma brincadeira e Junin levou a sério o que o menino maluquinho falou. Então é isso, né? A gente pensa que eles vão brincar, né? É isso que o maluquinho espera. E ele explica, né? Você vê que ele tem esse pensamento de deixar bastante claro que é uma brincadeira, então ele não tá falando que ninguém é ladrão. Mas mesmo assim, o Juninho vai lá e se defende, né? Logo após o maluquinho falar que é de mentirinha, o Juninho vai lá e se defende falando que ele não é ladrão. E o que, na minha opinião, deixa mais engraçado, né, o fato de ele falar que nada ficou provado, né? Então, assim, eu acho engraçado, não sei, né? Essa questão de humor é um pouco também subjetivo, mas o fato dele não só dizer que é calúnia, mas ele também age como se ele fosse um ladrão, né? Tipo, olha, você não pode provar, que é o que geralmente a gente pensa que todas as pessoas que fazem algo errado, no caso roubar, falam, né? De que, enfim, você me acusou, mas você não tem provas. Agora vamos para a questão número 2, pessoal. Questão número 2, leia. Habitação, dívida externa, fome, dívida interna, inflação, segurança. Quem seria capaz de resolver todos esses problemas? Não adianta, não sou candidato. Aqui nós temos uma tirinha com apenas 2 quadrinhos. No primeiro quadrinho, nós temos o personagem Cebolinha, que está com uma expressão facial de indignação, com a boquinha aberta, né? Está falando bastante, com os braços abertos, que também é uma expressão corporal que revela essa indignação e que revela também que ele está gesticulando, pois abaixo das mãozinhas dele tem o movimento do ar, que significa que ele está mexendo com as mãos. Além dessa expressão corporal e da indignação facial, nós temos várias exclamações e muitas reclamações. Ele vai enumerando vários problemas, né? Problema de habitação, de dívida externa, como ele diz, trocando o R pelo L, fome, inflação, segurança. E depois ele faz o questionamento pro anjinho: quem seria capaz de resolver todos esses problemas? O anjinho, suspenso no ar, com o cabelinho todo cacheadinho, com os ombrinhos abaixados assim, sai de cena e vai até Deus. Como nós sabemos, na fé cristã, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, ele já viu, ele já sabe tudo que o Cebolinha falou, né? O anjinho não precisa falar para ele tudo que o Cebolinha falou, até porque ele está lá nas nuvens, como ele é retratado aqui no quadrinho. E aí ele, antes que o anjinho fale qualquer coisa, ele responde: não adianta, não sou candidato. E aqui está o humor da tirinha. Normalmente o humor fica reservado para o último quadrinho. Quando nós falamos em humor de tirinhas, não necessariamente é aquele humor de dar gargalhadas, de rir, de chorar de rir, como uma piada, mas é um humor que traz uma crítica, normalmente uma crítica social. E qual é a crítica que essa tirinha está fazendo, né? O autor Maurício de Souza propôs com essa tirinha. O que vocês acham que ele estava querendo criticar? Quando Deus fala, não adianta, não sou candidato. O humor está nessa palavra candidato. Porque quando ele fala que não é candidato, o que ele está querendo dizer? Que todas aquelas promessas de que ia acabar com a fome, com a miséria, com as pessoas que moram na rua, com os moradores de rua, né? Que iam tirar todos os moradores de rua das ruas, que ia dar segurança para o povo, todos esses problemas de dívida interna. O que são dívidas internas? Aquelas dívidas dentro do país, né, dos estados, dos municípios, e as dívidas externas, que são as relações internacionais com outros países. Então, essas promessas todas da economia, da segurança, de uma vida melhor, são os candidatos que fazem. Quando está em período de eleições, seja eleições
de prefeito, né, para prefeito, para vereador ou para presidente, nós costumamos assistir na TV muitas propagandas que prometem resolver todos esses problemas. Então Deus brincou com isso, né? Não adianta, o personagem aqui brincou, não adianta, não sou candidato. Ok, agora nós vamos para as perguntas da atividade. É importante guardar aí na memória de vocês o que acontece no primeiro quadrinho, no segundo quadrinho e quais são as palavras que são utilizadas pelo Cebolinha. Letra A. Quem dialoga, conversa no primeiro quadrinho? Então, o que é dialogar, né? Aqui entre parênteses, conversa. Então, dialogar é conversar, é falar. O diálogo, normalmente são duas pessoas, né? Ou podem ser duas ou mais pessoas que estão conversando. E lá no primeiro quadrinho, quem nós temos? Quais são os personagens que estão conversando? No primeiro quadrinho, há um diálogo entre Cebolinha e o Anjinho. Então, nós temos Cebolinha falando bastante e o Anjinho. Mesmo que o Anjinho não fale nada, ele está participando da conversa, porque ele está ouvindo. Tanto que depois ele vai transferir essa conversa para um outro personagem. Então, há um diálogo entre Cebolinha e o Anjinho. Letra B. E no segundo quadrinho? Então, no primeiro nós temos Cebolinha falando várias coisas com o Anjinho. Nós temos uma conversa entre Cebolinha e o Anjinho. E no segundo quadrinho, nós temos um diálogo entre... No segundo quadrinho, há um diálogo entre o Anjinho e Deus. Letra C. Cebolinha cita vários substantivos que nomeiam problemas no nosso país. Quais são esses substantivos? Só os substantivos. Então, Cebolinha, ele fala várias coisas, ele enumera vários problemas. A maioria desses problemas que ele dá nome, esses nomes são substantivos. Então, quando ele está fazendo aquela enumeração, que ele vai falando vários problemas, né? Fome, dívida, ele está usando substantivos para nomear esses problemas. Então, vamos ver todos os substantivos que ele utilizou lá, né? Todas as palavras que são substantivos que está na fala do Cebolinha. Fome, dívida, habitação, inflação e segurança. Atenção! A gente tem que escrever não como o Cebolinha fala, não é mesmo? Porque o Cebolinha ele troca o L pelo R, então nós podemos consertar. Letra D. Um desses substantivos está modificado por palavras, adjetivos distintas, diferentes. Qual é esse substantivo e que palavras são utilizadas para modificá-lo? Então, quando nós temos lá a enumeração de dívida, de fome, nós temos outras palavras grudadinhas nesse substantivo. Essas palavras que acompanham esse substantivo recebem o nome de adjetivo. E esses adjetivos que nós vamos ver aqui, eles estão lá para poder diferenciar um substantivo do outro, para poder modificar. Nesse caso, especificar qual tipo de dívida. Então, qual é esse substantivo e que palavras são utilizadas para modificá-lo? O substantivo é dívida, a palavra dívida, e está sendo modificado por dois adjetivos distintos. São eles externa e interna. Então, ele fala tanto da dívida interna quanto da dívida externa. Então, interna e externa são adjetivos, porque eles caracterizam, né, o dívida. Eles trazem ali especifica qual tipo de dívida. Porque senão, por que, né, que eu preciso usar externa e interna? Senão ele ia usar dívida e a gente ia falar assim, por que ele repetiu a palavra? Então, quando ele coloca o adjetivo, é para diferenciar, né, a palavra um substantivo do outro. Então, é dívida interna, dívida externa. E especificar qual tipo de dívida ele está se referindo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.